Olá, sétimo ano! Hoje vamos falar sobre tipos de predicado e figuras de linguagem. Vamos saber como identificar os predicados, né, e quais são. E vamos conhecer também um pouquinho das figuras de linguagem. Anteriormente, no módulo anterior, estudamos o sujeito como o termo essencial da oração, ou seja, o termo principal. Para identificá-los, encontramos o verbo, primeiro numa frase em uma oração encontramos o verbo e perguntamos a ele o que ou quem. Encontrando também o termo com o que ele concorda. Tal procedimento nos auxilia nessa identificação. Então, analisando o verbo, meu coração bate feliz, então nós primeiros encontramos aqui o verbo é bate. Eu pergunto a esse verbo, quem bate? Né? E eu encontro, então, quem bate? Meu coração. Então, eu encontrei aqui o sujeito. Então, para eu identificar o sujeito, eu encontro primeiro o verbo e pergunto ao verbo quem ou o que. Fazendo isso, eu vou identificar o sujeito. Ah, professora, sim, identificamos o sujeito. E o predicado? O predicado também fazemos aí nessa mesma forma. Porque em uma frase, tudo que não for sujeito vai ser predicado. Feito isso, partimos para a identificação de outra função sintática essencial em uma oração, o predicado. Predicado, assim como o sujeito, é uma função sintática essencial da oração. É nele que encontramos o verbo da oração. Então, o verbo fica no predicado. E sua classificação vai depender da natureza do verbo, do tipo de verbo que tem aí nessa oração. Então, os predicados podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. Então, a classificação do predicado. Feita a identificação do sujeito, então eu retiro o sujeito. Fui lá, encontrei o verbo, perguntei ao verbo quem ou o que, eu retiro o sujeito e tudo que sobrou é predicado. E para classificá-lo é preciso observar que tipo de informação o verbo está fornecendo. Olhem aqui o predicado verbal. Esta paixão me devora o coração. Tu não fugirias mais de mim. Tu vem matar essa paixão. Então aqui vamos identificar os verbos. Olha, devora, fugirias e matar. Então, esses são os verbos da oração. Repare que os três predicados apresentados são formados por verbos de ação. Todos esses verbos encontrados são verbos de ação ou nocionais. Né? Verbos de ação e nocionais são os mesmos tipos de verbo. Ou seja, verbos que, em essência, indicam ações. Então, verbos que indicam ações em uma oração atribuem sentidos importantes para o predicado. E classifica também qual é o tipo de predicado que eu tenho aqui. Então, assim quando a oração é composta de um verbo nocional, como núcleo, temos um predicado verbal. Então, se temos um verbo de ação em uma oração, nós temos o predicado verbal. Agora, olhem esses outros exemplos. É sincero o meu amor. Eu serei feliz. Eu sou tão carinhoso. Repare que os três predicados são formados por verbos gestados. Então, os verbos aqui, eles não são verbos de ação. Eles não indicam ação. Eu tenho eu, o serei do verbo ser e o sou também do verbo ser. Esses verbos não indicam ação, tá? São verbos de estado, indicam o estado, como eu estou. São eles, né? É, serei e sou. Em casos como esse, o verbo é chamado de verbo de ligação, pois sua função não é indicar ação, mas ligar o sujeito a estados ou características. Então, temos um predicado nominal. Então, quando o verbo não indicar ação, mas indicar estado e ligar o sujeito à característica, nós temos aqui um predicado nominal. Vamos agora, então, conhecer o outro tipo de predicado. Os principais verbos... Mas, professora, quais são esses verbos de ligação para eu poder classificar meu predicado em nominal? Os principais verbos de ligação são
ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Esses verbos indicam estado. E o predicado verbo nominal? Meu coração bate feliz. Repare que o predicado em destaque é formado por um verbo nocional, então que é o bate. Olhem aqui, eu tenho um verbo que é nocional, que indica ação, bate. Mas há também uma oração em destaque que se relaciona ao sujeito. Meu coração, veja que ele é feliz. Então aqui, meninos, eu tenho um verbo de ação, mas eu tenho também uma característica. O meu coração, ele bate feliz. Notem aqui que eu dei uma característica. Então, quando eu tenho um verbo de ação e uma característica nesse caso aí, então existem dois termos nucleares. Existem dois termos que são núcleos, são palavras importantes, pois ambos, ação e estado, são igualmente importantes. Então, quando eu tenho um verbo nocional, um verbo de ação, e eu tenho também uma característica, eu tenho então um predicado verbo nominal. Em exemplos como esse, estamos diante de um predicado verbo nominal que apresenta dois núcleos, um verbo e uma característica. Vamos falar também aqui de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos que acionamos no momento da comunicação para apresentar uma ideia de forma não usual e por meio de combinações incomuns de palavras, sempre com o objetivo de dar destaque a alguma ideia. Como assim? Eu tenho a comparação. Observe a frase a seguir. Para os meninos que brincam na rua, os patinetes são como foguetes em direção à lua. Na frase é uma comparação, né? Tá comparando aí patinete e foguetes. Tal comparação é estabelecida pelo uso do elemento coesivo como. Vejam que aqui, para comparar patinetes e foguetes, eu usei a palavrinha como. Na comparação, os elementos coesivos como, assim, como, igual a, por exemplo, sempre vão aparecer entre os termos comparados. Então, quando eu tiver uma comparação entre dois termos, usando as palavrinhas como, assim como e igual a, eu tenho uma comparação. Quando eu tiver essas palavrinhas, eu tenho uma comparação. Por quê? Porque a metáfora, olha aqui, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Nesse provérbio, a palavra prata e silêncio, a prata e ouro, eles são comparados, né, respectivamente a dois metais nobres. Então, aí o silêncio é comparado com dois metais nobres, a prata e o ouro. No entanto, em nenhuma dessas comparações há elementos comparativos, estabelecendo essa relação implicitamente. Então, aqui eu comparei o silêncio à prata e ao ouro, mas eu não usei a palavrinha como, igual. Então, se eu comparo dois termos sem essas palavrinhas, eu tenho uma metáfora. Com as palavrinhas como, igual a, né? Eu tenho uma comparação, sem as palavrinhas, eu tenho uma metáfora. E a metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na representação do todo pela parte. Observem aqui, ouvir Pixinguinha deixa o coração feliz. Pixinguinha é um cantor. Nessa frase, o termo Pixinguinha refere-se à obra do compositor. E o termo comparação foi usado no lugar da pessoa. Então, são, portanto, exemplos de metonímia. Então, quando eu uso o nome da pessoa no lugar da sua obra, tem aqui uma figura de linguagem chamada metonímia, como se eu falasse para vocês, é um termo bem conhecido por vocês. Estou lendo Maurício de Souza, mas eu não estou lendo Maurício de Souza, eu estou lendo os gibis dele. Então, eu troquei a obra pelo nome do autor, metonímia. E a hipérbole? Prepare-se, hoje o calor será de matar, beba rios de água, hidrate-se. Nesse alerta, as expressões calor, de matar e beba rios de águas são exemplos de exagero. Então, quando eu tenho aí um exagero, né, o calor será de matar, beba rios de água, eu tenho uma hipérbole. A hipérbole consiste no exagero proposital a fim de atribuir proporções e intensidades incomuns àquilo que se pretende expor. Então, hipérbole é o exagero. O eufemismo. Observe a manchete.
Ministro despreparado faltou com a verdade com o FS e com os sergipanos. O eufemismo nada mais é do que uma atenuação de uma informação, a fim de transmiti-la de modo mais sutil, delicado. Então, se eu vou falar que alguém morreu, eu falo, nossa, fulano bateu as botas. Então, eu tentei amenizar, suavizar essa expressão. Eu tenho, então, aqui um eufemismo. E a personificação? Olha essa cantiga bastante conhecida. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Viram que aí nós atribuímos atitudes humanas a seres não humanos, que são as flores. Nesse trecho da cantiga popular, observamos que há um desentendimento entre dois tipos de flor, o cravo e a rosa, que executam ações animadas como brigar, desmaiar, chorar. Nesse caso, então, identificamos a personificação. A personificação consiste na atribuição de características humanas a seres não humanos. Então, sempre que eu falar um pássaro cochichou no meu ouvido, cochichar é uma atitude humana, mas foi dada a um pássaro não humano. Então, atitudes humanas a seres não humanos é chamado de personificação. Então, nessa aula de hoje, conhecemos os tipos de predicado, né? Quando tem um verbo de ação, é um predicado verbal. Quando tem um verbo de ligação, que eu trouxe para vocês os verbos de ligação, é um predicado nominal. Quando eu tenho um verbo de ação com uma característica, né? Meu coração bate feliz, eu tenho um predicado verbo nominal. E conhecemos também aqui algumas figuras de linguagem.